Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Hoje aqui esse podcast vai falar sobre hipertensão portal oncológica. Estamos aqui na mesa com o Dr. Hugo Gouveia, radiologista intervencionista aqui do Rio de Janeiro. Obrigado, Dr. Hugo. Doutora Joyce Roma, hepatologista também aqui do Rio de Janeiro. E o Dr. Orlando Torres, cirurgião oncológico de São Luís do Maranhão. Eu sou o Enio Zemiak Júnior, também sou radiologista intervencionista de Porto Alegre. E a gente vai começar com a discussão, então, do nosso caso. A história clínica da nossa paciente, então, era uma paciente de 74 anos, tinha uma história de um colangiocarcinoma do estágio T2, N0, M0, que foi ressecado pelo cirurgião oncológico em janeiro de 2020. Essa paciente estava fazendo terapia adjuvante com Xeloda de março a setembro de 2020, e essa paciente apresentou nos exames de imagem uma lesão peritoneal, mais um quadro de ascite, onde foi feita a ressecção via uma videolaparoscopia, e se constatou no anátomo patológico, então, uma carcinomatose peritoneal. Essa paciente, então, foi, pela progressão da doença, foi mudado o esquema oncológico de tratamento. Então, está aqui o ultrassom, mostrando a CIT que a paciente tinha. E essa paciente estava fazendo paracentese de repetição a cada 15 dias. E no exame de imagem também, surgiu, aqui passando o vídeo, né, imagem axial da fase venosa, uma compressão da veia porta esquerda, do fígado remanescente, né, que ficou ao lado esquerdo. E a gente ficou na dúvida se também essa compressão que vocês estão vendo aí na seta azul não era responsável, então, pelo esse quadro de ascite que a paciente estava fazendo. Então, a gente tem uma paciente com uma recidiva hilar de um colangiocarcinoma, que já tem evidência anatomopatológica de uma carcinomatose, o exame aí contrastado de imagem mostrando uma estenose importante da veia porta, paracentese a cada 5 a 10 dias. A gente estava questionando o prognóstico oncológico dessa paciente, e nessas paracenteses que a gente estava fazendo, o gradiente albumina dela vinha maior que 1,1, né? E na CIT também estava mostrando ausência de células malignas. Isso não foi só em uma paracentese, doutora Joyce, foram em 3 paracenteses. Então, eu gostaria de perguntar para a senhora o que a senhora acha aí das causas da hipertensão portal para essa paciente. A gente deve levar em consideração de maneira importante esse gradiente albumina para daqui a pouco indicar um procedimento numa paciente já oncológica, né, com uma recidiva de doença. Queria saber a sua opinião. Bem, só de forma acadêmica, né, a principal causa da hipertensão portal são as doenças hepáticas, né, doenças hepáticas avançadas. Então, naturalmente, isso foi afastado de ter uma doente com uma neoplasia, com uma hepatectomia, né, submetida a uma hepatectomia no passado. E temos as causas de hipertensão portal não cirrótica. Dentro de uma paciente que faz quimioterapia, a gente também tem que levar em conta quais foram os quimioterápicos que foram utilizados. Não foi o quimioterápico mais, que cursa mais com uma hipertensão portal não cirrótica, que é mais a oxaliplatina, mas e tem as causas mecânicas também de hipertensão portal não cirrótica, que temos a trombose de porta, temos a trombose tumoral e temos as causas mecânicas como a estenose, que foi o caso em questão. Das causas de ascite do peritônio, elas normalmente cursam com GASA menor que 1,1. Né? O que é GASA? Né? A diferença da dosagem da albumina entre o soro e a ascite, e o GASA acima de 1,1 fala a favor de uma hipertensão porta, e GASA menor que 1,1 fala a favor de doenças peritoneais. No caso em questão, que a gente tem uma paciente com uma carcinomatose peritoneal e temos também uma estenose de porta, temos 2 causas, e o que predomina nesses casos é o GASA acima de 1,1, né, que seria secundário à hipertensão, à estenose da veia porta. Então, mesmo quando temos 2 causas, o que predomina é o GASA de hipertensão porta, que é o GASA acima de 1,1, que foi o caso em questão, né? Até aqui, doutor Orlando, o senhor está confortável aí com o nosso manejo do caso? O senhor tem algum comentário? O que a gente vê, o que eu achei interessante é o fato de ter a doença peritoneal e o exame do líquido acítico não ter se mostrado positivo, né? O que faz a gente pensar que podia repetir. Como você falou que já tinha sido repetido algumas vezes,
a gente acaba acreditando que realmente não deve ter doença neoplásica ali. Então, a gente lá no Tumor Board, discussão multidisciplinar, optou então por fazer uma angioplastia da veia porta, tá? A gente julgou que seria um procedimento pouco invasivo, com pouco risco. Então, a gente fez um acesso transesplênico, como vocês estão vendo no vídeo. E aí, doutor Hugo, você vê ali na imagem da portografia direta, a gente, vou passar ela mais, a gente viu que fez a cintura ali no balão, mas não parecia na portografia uma imagem tão evidente da compressão como a gente tinha no achado da tomo. Deixa eu passar aqui a imagem novamente. Aqui já é ela com stent, né? A gente já fez a angioplastia com stent, mas eu queria saber de ti como colega intervencionista, deixa eu passar aqui mais uma vez o vídeo. Ó, né? Parece que a veia porta, né, tá bem, mas a gente tem uma tomografia com evidência e a paciente com clínica, né? Me parecia nesse caso que realmente a estenose era mais antero-posterior e nós numa imagem biplanar não estávamos conseguindo ver. Tu acha que um AIVUS, por exemplo, seria de grande utilidade nesse caso? Lançaria manobra de alguma projeção diferente, alguma coisa para a gente, na dúvida, aí, indicar ou não angioplastia? Eu acho, Enio, assim, a gente já tem uma suspeição, na verdade a gente já tem uma comprovação por exame de imagem de uma obstrução da veia porta, né, uma obstrução parcial da veia porta. Essa paciente tem uma correspondência clínica que é uma síndrome de hipertensão portal com a CIT, que a gente está acreditando aí a hipertensão porta, apesar do fator concorrente da carcinomatose peritoneal. Ali na imagem também a gente vê um baço grande, né, também uma esplenomegalia. Uhum. Então, assim, eu pessoalmente não lançaria a mão do AIVUS porque não mudaria minha conduta, porque eu tenho uma tomografia, né? Então, já mostrando uma imagem, né, tridimensional que a gente mostra a obstrução da veia porta, o que a gente poderia fazer adicional que não agregaria custo nenhum ao procedimento, talvez seria medir o gradiente transestenótico. Também poderia ser uma conduta, tá? Mas o AIVUS, assim, acho que poderia ser uma indicação se eu tivesse dúvida ou não para colocar um stent. Entendi. Pelo menos seria a minha conduta pessoal. Nós também já estávamos com o acesso pronto, a clínica, né, toda da paciente mostrava por isso aí, e com a reconstrução da tomografia, parecia realmente uma estenose mais antero-posterior e realmente fez uma cintura no balão quando a gente fez uma dilatação pré-stent. E aí colocamos o stent, né, a gente vê que o fluxo para o fígado realmente melhorou para a periferia hepática. E a gente fez a embolização do trajeto aqui, Dr. Orlando e doutora Joyce, com um device, que é um plug, né? Um plug, e atrás a gente faz aquela injeção daquela cola, né? A gente sabe que a gente está entrando no território esplênico, vascularizado, então a gente tem que ter certeza que a gente faz a oclusão desse território. E nesses casos a gente está sendo bem, vamos dizer, agressivo, doutor, chamando isso de agressivo, botar um plug, uma cola, do que simplesmente jogar só Gelfuan. Não sei como é que é a tua experiência em acesso transesplênico, como é que vocês estão fazendo a embolização para fechar esse trajeto? A gente tinha no passado um grande temor de acesso esplênico, né? Então, assim, era algo proibitivo, principalmente no paciente cirrótico, que tem plaqueta baixa, e hoje tem sido a nossa via, muitas vezes, de escolha, tá? Então, acredito que essa sua técnica seja a melhor técnica de oclusão. Uso um plug também, um plug um pouco diferente, mas também uso um plug com cola. Tem se mostrado muito seguro, e mais seguro, na minha opinião, do que provavelmente entrar no fígado, né? Porque o fígado é o órgão que está sofrendo mais, e se você tiver alguma complicação no fígado, você provavelmente vai ter um desfecho pior. Então, assim, sua técnica tá perfeita, tá ótima, né? E a taxa de sangramento com essa combinação aí é muito boa. Então, esse procedimento foi dia 20 de junho, né, para frisar isso aí, do ano passado. A paciente fez uma evolução imediata muito boa, sintomática, teve alta no primeiro pós-operatório. A gente iniciou o Xarelto como anticoagulação do stent. E aqui, só para mostrar, então, a estenose, o posicionamento do stent nessas imagens coronais, né, nessa reconstrução coronária da veia porta. A gente vê o plug lá, o artefato metálico no baço. E realmente, como o Dr. Hugo frisou, a paciente já tinha uma esplenomegalia, sinais de hipertensão portal. Então, como é que foi a evolução dela, né? Essa paciente ficou sem necessidade de nenhuma paracentese mais, até 7/6/23.
ela continuou com o Durva de manutenção e depois começou a fazer algum aumento de volume abdominal e se fez manejo clínico, então, dessa ascite, né, furosemida, espironolactona, e ela ficou fazendo paracenteses a cada 1 mês ou 45 dias, tá? Aqui o controle, aqui, né, pouco líquido livre naquela imagem à direita, no fundo, do ultrassom de controle dessa paciente. Então, nós consideramos que foi uma conduta muito boa, adequada para a paciente, que agregou bastante qualidade de vida, né? No entanto, a paciente começou, né, com os sinais do hiperesplenismo, começou com decréscimo da contagem de plaquetas, hemoglobina e leucócitos, né? E aí, nesse contexto, foi indicada, então, uma embolização esplênica para ela, né? E o senhor sabe, né, doutor, que hoje a gente não faz mais aquela embolização esplênica antiga, que a gente fechava com marcocatéter. Eu nem peguei essa época, não sei se o Hugo pegou, acho que não, também muito jovem, mas que às vezes fazia uma embolização total do baço. Hoje a gente faz embolizações seletivas, né, principalmente num paciente que já tem estigmas de cirrose, porque qualquer complicação pode ser muito grave nesse paciente. Então a gente fez eu dei uma resumida aqui, fez a embolização esplênica, a gente foi com microcatéter, embolizou polo inferior e polo superior. A gente não teve complicações de transsudação pleural por ter embolizado o lobo superior esplênico. E essa paciente, ela evoluiu ali na tomografia, né? A gente vê as áreas isquêmicas do baço, evoluiu com aumento pico imediato de plaquetas já bem alto, né? 350 mil plaquetas, e depois que o baço vai revascularizando, ela foi atingindo níveis, mas não tão baixos quanto aqueles. Mas, no entanto, ela começou realmente a apresentar uma descompensação da hipertensão portal após essa embolização. E a gente interrogou se daqui a pouco isso aí não era um processo inflamatório. Se tu está fechando o baço, teoricamente a gente teria mais sangue para esse fígado, né? E não daria isso, mas eu não sei o que os colegas acham, o Dr. Orlando e a doutora Joyce, se realmente possa ser o processo inflamatório gerado pela embolização esplênica a causa dessa descompensação. Acho que vai depender da evolução dela, né? Se isso com o tempo se tender a melhorar e reduzindo o número de paracenteses, eu acho que sim. As plaquetas estavam aumentando e depois tu esperava que ela conseguisse cair, chegar num valor mais ou menos mais baixo do que ele estava ali. Isso. Eu acho que, eu não sei se vocês decidem avaliar a extensão da embolização ou só embolizam parcial por parcial. Não sei se é caso a caso ou paciente por paciente. A gente costuma fazer algum procedimento no baço, mas quando é cirúrgico a gente faz tudo, faz esplenectomia. Isso. Eu acompanhei alguns radiologistas fazerem essa embolização e eles pediam para ir lá para acompanhar, inclusive, né? Os primeiros casos eu ia acompanhar, só assistir, ficava só assistindo e depois ia embora. E eles faziam realmente a embolização total, que eu achei que não era naquele momento um bom procedimento. E aí evoluiu para a embolização parcial. Hoje o pessoal de lá que está lá, o Igor, o Daniel, eles fazem embolização realmente parcial e tem realmente essa história do processo, uma resposta inflamatória inicial, aí teria que aguardar. Professor Orlando, aproveitando, né, o que o senhor está falando, aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor. Se o senhor vê papel para esplenectomia hoje no paciente com hipertensão porta? A esplenectomia cirúrgica. A gente vê poucos casos de fazer esplenectomia no paciente com hipertensão porta. O paciente que tem hipertensão porta no hepatopata crônico, a gente já indica logo o transplante. Então, apenas casos selecionados para indicar a esplenectomia. Tem paciente que a gente fazia muito no paciente que tinha PTI, por exemplo, a púrpura, a gente fazia esplenectomia para tentar elevar. Só que alguns pacientes ficavam descontrolados e chegavam a 1 milhão de plaquetas, 1.200.000 plaquetas. A gente acabou não indicando muito esse tipo de procedimento, a esplenectomia, esse tipo de paciente. Perfeito. O que a senhora acha da embolização no paciente cirrótico? Porque a gente tem muito temor realmente de complicação. Às vezes lá no paciente cirrótico, a gente até programa em fazer em 2 sessões, sabe? Tenta ser o mais conservador. No cirrótico compensado, acho que o transplante realmente seria a indicação. Naturalmente, a plaquetopenia do cirrótico ela é compensada por outros mecanismos da coagulação do cirrótico e acaba não atrapalhando muito o curso deles. Eles vivem bem plaquetopênicos e não sangram, né? Lógico que tem os sangramentos de hipertensão porta, mas que são naturalmente mecânicos, mas por discrasia devido à plaquetopenia, não.
Algumas exceções é quando você precisa fazer medicamentos, né? Sim. Que alguns da parte autoimune, que você precisa fazer drogas que são melotóxicas e que naturalmente baixam plaqueta, aí sim a gente precisa, às vezes, ter uma plaqueta com limites superiores para conseguir tratar a doença de base. E a gente teve um caso de uma bronquite A, tinha realmente uma esplenomegalia, não conseguimos tratar com azathioprina, e aí nesse caso a gente fez, indicou a esplenectomia para iniciar o tratamento tolerar melhor o tratamento com azathioprina. Né? A gente sabe que não é o tratamento definitivo, né? Que naturalmente ela pode descompensar futuramente, mas poupou ela de transplantar numa jovem, né, tão cedo. Né? Um comentário que eu queria fazer, primeiro, assim, a gente tem que realmente ver o paciente com colangiocarcinoma, ele claramente se beneficiou da cirurgia, né? Então, um paciente que se não tivesse feito essa cirurgia teria evoluído, né, provavelmente a óbito mais precocemente. Tem as complicações eventualmente cirúrgicas ou a própria recidiva da doença, a história natural da doença. E entender o colangiocarcinoma, às vezes, também como uma doença do hepatopata crônico, né? Sim. Acho que é esse o comportamento, né, dessa sua paciente, desse seu caso, que a embolização esplênica do paciente, por exemplo, com a doença coloretal, do paciente que faz oxaliplatina que a Joyce citou, que tem aquela plaqueta baixa e a gente precisa ter uma plaqueta um pouco melhor para voltar à quimioterapia, é um curso benigno, pós-embolização portal. E o doente cirrótico é diferente. Ele faz um quadro inflamatório, a albumina cai, né, seu quadro, né, desse seu paciente eu já tive também, paciente que não tinha CIT, fez a CIT, né, pós-embolização esplênica, que eu acho que é o quadro dela, mas é um quadro que se resolve, né? Realmente, ela foi submetida... Depois melhorou? Melhorou, foi submetida às paracenteses ali nas datas que eu coloquei no slide, depois as paracenteses ficaram... A última foi agora dia 12/6, né, desse ano, e ela até agora não fez mais nenhuma paracentese. A paciente está muito satisfeita, né, porque mantendo o tratamento, poucas vindas ao hospital, o volume abdominal, quando necessita de uma paracentese, consegue até ser agendada eletivamente para a gente fazer, não vem mais a emergência, Sim. aquela coisa do desconforto respiratório. A gente, quando faz a paracentese, sempre liga o Doppler para dar uma olhada no stent, o stent permanece pérvio, né? Então, claro, batendo com a clínica, né? E essa paciente, então, está seguindo em tratamento oncológico. Uma questão interessante. Depois dessa evolução, foi feita novamente a avaliação da CIT? Essa nova CIT, por exemplo, para confirmar que não tinha doença? Não tinha doença ainda. O paciente está, do ponto de vista oncológico, está estável. Quanto tempo você pretende deixar essa paciente anticoagulada? Esse é o temor, né? Olha, a princípio, agora ela já vai fazer 1 ano de anticoagulação, né? Não pretendo parar a anticoagulação dela. Joyce, qual a sua opinião? Paciente com câncer, né? Que é uma trombofilia, que a gente poderia chamar assim, uma propensão maior à formação de coágulos, com uma estenose na veia porta com stent. Você se sente segura também? A hipertensão portal precisa estar resolvida. Pode anticoagular? Eu acho que sim, né? A hipertensão porta resolvida, a plaqueta resolvida, né? A plaqueta maior, acho que te dá maior segurança. Exato, e o risco-benefício também dela retrombosar e piorar tudo, acho que o benefício de manter-se anticoagulada supera. Isso. Pessoal, ela está em algum tipo de quimioterapia de momento? Sim. Ela está com imunoterapia? Está com imunoterapia. Segue imunoterapia. Segue estável com imunoterapia. Bom, primeiro, parabéns aí ao grupo de vocês, né? Um caso realmente fantástico. A paciente teve uma evolução, né, desde o início da cirurgia, né? Uma cirurgia que, né, a gente sabe que tem uma taxa de complicação. O paciente sobreviveu à cirurgia, né, teve uma recidiva, né, fez a quimioterapia, fez o procedimento com vocês, né, um benefício aí clínico muito significativo aí, qualidade de vida para ela também. Acho que é o papel realmente, né, se mostrando o papel efetivo aí do tumor board, né, dos grupos de discussão multidisciplinar, com o hepatologista, cirurgião oncológico, oncologista clínico e a gente, né, juntamente também com os radiologistas de diagnóstico por imagem que nos ajudaram no caso. Então, acho que dando benefício, o tratamento personalizado, né, para a paciente. Pessoal, parabéns. Obrigado. Parabéns. Bem avaliado. Gostaria de agradecer a todos pela excelente discussão, a presença de todos vocês. E vamos dar por encerrado, né, esse podcast sobre hipertensão portal oncológica. Perfeito. Obrigado. Parabéns. Obrigado, parabéns. Obrigado.